Então, voltando, falando da mesma ideia para cossenos, vamos adiante. É a mesma situação, muito parecido, para não dizer que é idêntico. Eu vou marcar um ângulo aqui embaixo que eu vou chamar de ângulo S, beleza? Olha só, olha onde o ângulo S vai ficar. Olha, olha aqui, ó. O ângulo S está aqui. Na verdade, como é que eu marco S? Há quem faça isso aqui, S. Tá errado, né? Porque a gente pensando no ciclo trigonométrico, a gente teria que marcar o S de uma forma bem inconveniente, que é essa aqui. Vou tentar marcar, você vai achar horrível, mas eu vou ter que fazer. Esse é o S. Concorda comigo? É, né? Você começa a contar daqui, tudo bem? Então, esse é o T e o S. Pergunto para você, se o cosseno de T é igual ao cosseno de S. Vamos verificar isso aqui? Se os cossenos são iguais? Vamos lá. Vamos começar pelo cosseno de T. O T está aqui em cima, essa bolinha vermelhinha que eu acabei de pintar. Eu vou projetar no horizontal, beleza? Melhor, no horizontal. E o cosseno de T vai ser esse pedacinho vermelho aqui. Para fazer a mesma coisa para o próprio T, ou melhor, para o próprio S eu vou jogar para cima, e o cosseno de S vai ser a projeção, que é esse negocinho azul, que dá exatamente igual ao próprio cosseno de T. Então, sim, o cosseno de T é igual ao cosseno de S. Mas o T e o S nitidamente não são coisas iguais, a gente está vendo que não são coisas iguais. E aí, o que a gente faz? Chora? Né? Fica desesperado? Não, a gente vai abrir em dois casos. Bom, ou o T pode ser igual ao S, pergunta, igual ao S mesmo? Não, né? Igual ao S mais 2κπ. Concorda comigo? Porque pode ser o S ou pode ser aquele cara uma volta depois, uma volta antes, 10 voltas depois, 10 voltas antes. E qual é o segundo caso? Qual é o segundo caso? Eu peço que você pause o vídeo agora e tente descobrir qual é o segundo caso, olhando para T e olhando para o S, da forma que estão escritos, qual é a relação entre eles, que eu tenho que carregar entre eles, para que eles sejam ângulos que tenham o mesmo cosseno. Pergunto para você, tente fazer e me responda assim que possível. Pausou? Beleza, vamos lá. Repara que o T e o S, se eles forem somados, eles dão 360 graus, né? Então o T mais S, ele é 2π. Concorda comigo? No caso em que T mais S dá 2π, um cosseno também dá igual ao outro. Beleza? E aí eu vou deixar de exercício para você se vale a generalização se o T mais S tem que ser igual a 2κπ. Eu pergunto para você, como é que você vai fazer isso, né? Descobrir se é igual a 2κπ ou não. Faz para um exemplo e tenta ver se não é, ou bota 2π e tenta aplicar isso aqui, tá bom? Essa é a grande ideia. Tudo certo? Então tá aí, tá feito. Vamos adiante no exercício. O cosseno de 2x é igual ao cosseno de x. Vamos lá, abrir nos casos, né? Ou, no caso 1, o 2x é o próprio x mais 2κπ, isso é uma possibilidade. Ou, na segunda possibilidade, o 2x mais o x ele vai valer 2κπ. E aí é só fazer essas contas. Na primeira a gente descobre que o x vale 2κπ e na segunda eu descubro que o x vale 2κπ sobre 3. E aí bastaria fazer o ciclo trigonométrico, se ele te pedir, para você identificar onde estão os ângulos. Você faria, aqui está no zero, no primeiro caso, né? Quando k igual a 1 dá no mesmo ponto, quando k igual a 2 dá no mesmo ponto. E na de baixo, quando k dá igual a 0, dá nesse ponto. Quando k dá igual a 1, dá nesse ponto aqui, que é o de 120 graus. E quando k igual a 2, dá nesse ponto aqui. Então, esses são os pontos. Na verdade, dá um pouquinho mais para cá, tá, pessoal? Mas, entendeu, né? Só um esboço. Você não vai ficar bolado comigo, né? Beleza? Essa aqui é a grande ideia. Claro que deveria ter os eixos trigonométricos aí, o eixo seno, o eixo cosseno. Eu estou fazendo isso somente para você ganhar um pouco de tempo. Tudo bem? E agora, para a gente finalizar, a gente vai falar das tangentes. Tá bom? Que é uma ideia diferente, mas faz parte do conjunto das equações fundamentais e você tem que saber, você tem que saber. Eu vou começar abordando você da mesma forma que eu abordei lá no nosso início de tudo, falando de senos, beleza? Vamos lá, pessoal. Tangente de, sei lá, 30 graus. Quanto é que dá isso aqui? Dá a raiz de 3 sobre 3. Se eu te pedisse a tangente de 120 graus, quanto é que daria isso? Normalmente você não sabe esse tipo de coisa, né? Você buga quando você vê esse tipo de coisa. Eu não sei se você está realmente ambientado com isso. O que eu tento fazer quando olho uma coisa dessa? Ou eu parto para olhar o nosso ciclo trigonométrico, que é a melhor das soluções, ou você tenta inovar, né? Tá, já sei. Tangente de 120 é a tangente de 2 vezes 60. Então eu vou usar aquela formulinha que eu já aprendi. 2 tangente
sobre 1 menos tangente ao quadrado. E aí você vê quanto é que dá. Tangente de 60 é raiz de 3, então vai dar 2. Eu estou escrevendo em cima de mim, né? 2 raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3 ao quadrado, que vai dar menos 3. Ou seja, isso vai dar 2 raiz de 3 sobre menos 2, isso vai dar menos raiz de 3. Então você já reparou que a tangente de 120 graus não dá igual a tangente de 30 graus. E aí você está começando a ficar bolado porque você não está vendo a alternativa para a tangente. Pessoal, da mesma forma que eu fiz um desenho bonitinho para o seno e para o cosseno, eu incentivo que você também faça para as tangentes. Eu vou desenhar alguma coisa do tipo aqui para que você veja, visualize, enxergue como é que vai ficar. Então vamos lá. Como é que você calcula a tangente pensando aqui no nosso ciclo trigonométrico? Você faz uma reta vertical, né? Deixa eu tentar fazer mais perto aqui. Você faz uma reta vertical aqui assim, mais ou menos, cruzando aqui, né? Sendo tangente aqui. E aí você pega o ângulo, estica ele, estica o ângulo, vai bater aqui em cima. Bateu aqui em cima, esse tamanho todo que você está visualizando aqui, que eu estou pintando de vermelho, é a tangente do ângulo, certo? Inclusive não é difícil demonstrar isso, dado que esse círculo unitário, então o raio dele vale 1, você consegue calcular a partir disso aí, tudo bem? Então, quando que essa tangente, perdão, dá esse mesmo ângulo aqui? Repara, se ela for aqui, ó, se ela estiver aqui embaixo, olha só. Se o ângulo dela for aqui embaixo, claro que vai ser um ângulo diferente, mas olha só que interessante. Quando eu projetar aqui, vai dar a mesma tangente. Então, sim, quando você tem uma tangente de T é igual a uma tangente de S, é claro que a primeira solução, aquela solução clássica nossa, em que o T tem que ser igual a S, sempre vale, né? Claro que mais 2π. Mas agora a outra solução que estamos vendo é que, na verdade, o T e o S eles podem estar em lados opostos, né? Com relação à origem. O que significa estar em lados opostos com relação à origem? Pensa um pouco aí, quais são as relações desse cara com esse outro cara? E aí? Consegue visualizar? É que um deles, né? Um deles, esse que está aqui na frente, ele vai ser o próprio T mais π. Então, o T é igual a S mais um π. Beleza? Vê se você concorda comigo. No caso, eu escrevi T e S, podia trocar de lugar aqui, né? Eu quero dizer que um vai ser igual ao outro mais π. Deixa eu botar ST para te facilitar aqui. S é igual a T mais π. Vê se concorda comigo. T mais π. Beleza? De fato, né? É exatamente isso. Só que mais do que isso, eu posso também considerar as outras voltas, então tem que colocar um mais 2π por aqui. São duas condições. A primeira e a segunda, dois casos diferentes. Vamos fazer uma questãozinha e a gente finaliza essa etapa nossa aqui. Vamos lá, primeira possibilidade, o cara da esquerda, dentro da tangente, ser igual ao cara da direita, mais 2π. Segunda possibilidade, um dos caras ser igual ao outro, mais π, mais 2π. Aqui em cima, bom, você tem que organizar as coisas, né? O x vai dar π sobre 4 menos 2π. Quais são os valores que vêm daqui, pessoal? π sobre 4, que é quando k é igual a 0. Qual é o outro aí? Aí você está pensando em botar o k igual a 1, né? Pode até ser k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, mas o k é inteiro. Lembra disso, né? O k, ele é inteiro, tá? Então você pode colocar o k igual a menos 1, menos 2 também para te dar os valores positivos de x. Também pode ser, tudo bem? E aqui você vai fazer a mesma coisa. Como é que vai ficar essa enrolação aqui? Isso aqui está enrolado, hein? X é igual a 5π sobre 4 mais 2π, mesmo esquema. Faz k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2. Espero que você tenha entendido, tenha ficado claro essa parte de equações fundamentais. Se não ficou claro, volta, assiste de novo. São só coisas simples realmente de pegar duas tangentes, pegar dois senos, pegar dois cossenos e não sair igualando os conteúdos deles, e sim fazendo relações dessa forma aí, beleza? No próximo vídeo a gente continua. Valeu!